Olá, seja bem-vindo ao estudo da Bíblia. Estaremos iniciando hoje o primeiro estudo. E o guia que vamos estudar, ele é a mais doce verdade. É este aqui. Este guia, ele contém 20 temas, dos quais hoje nós vamos estudar a mais doce voz. A mais doce voz. Qual será a mais doce voz? Uma das coisas que precisamos compreender ao estudar a Bíblia, em primeiro lugar, se você é alguém que ainda não teve familiaridade com a Bíblia, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, a Bíblia Sagrada, ela é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, tá? Logo no início, tem o índice, onde você encontra o nome do livro, o número de páginas, o número de capítulos, tá? Então, aqui é uma forma de você se localizar dentro da Bíblia, tá? Logo na Bíblia, a gente vai perceber que existem números grandes, número 1, número 2, número 3. Esses números grandes, eles são chamados de capítulos. E logo em seguida, se você olhar bem de pertinho na sua Bíblia, você vai verificar que existem números bem pequenininhos, que se chamam versículos, tá? Então, quando eu disser livro de João, capítulo 3, versículo 4, você vai saber que é lá no livro de João, né? Se você não tem a agilidade em mexer na Bíblia, você vai lá no índice, vai procurar João, vai ver se ele está no Novo ou no Velho Testamento. Ao achar o livro de João, você vai ao capítulo 3, que é o número grande, e vai procurar o versículo do qual a gente falou, certo? Então, para iniciar, eu já dei essas dicas e nós vamos compreender então. Esse estudo, esse guia de estudos que eu falei para vocês, ele é um guia que foi preparado para mulheres, tá? Mas nada impede de homens estudarem também. Por quê? Porque a mensagem, ela é para toda a criatura, certo? Então, assim, uma das coisas que vamos compreender é que esse primeiro estudo, ele vai falar da coisa mais importante para que você compreenda todos os outros. E qual será esse tema? É que se você crer, aceitar e praticar o que está escrito na Bíblia, você será uma pessoa transformada. Sua vida vai mudar, seu casamento vai mudar, sua saúde vai mudar, seus relacionamentos vão mudar. Então, permita que ela se apresente, permita que ela fale por ela e através dela. Vamos estudar? Então, hoje, como eu já deixei claro, vai ser o estudo sobre as Escrituras Sagradas. Vamos começar com perguntas. A primeira pergunta diz: como ir e aprender de Deus? Como eu vou ir e aprender de Deus? Existe alguma coisa na Bíblia que me ensina a respeito disso? Sim, lá no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Vamos compreender?
examinar. Examinar é mais que ler. Examinar é mais que passar o olho, ler rapidamente. Examinar é ir a fundo, é buscar compreender, certo? Segundo, julgais ter nela a vida eterna. Quem estava falando nessa situação? Eu vou levar vocês ao livro de João, no capítulo 5, do qual a gente está falando, e no verso 39. E se você pegar e dar uma olhada antes do verso 39 e for até o verso 30, você vai perceber que no verso 30, Jesus continuou a falar a eles, né? Então, Jesus estava falando e lá no verso 39, ele disse: examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Então, Jesus falou que ao examinar a Bíblia, eu vou encontrar a vida eterna. E depois ele disse, e são elas mesmas, né? As escrituras, então, que testificam de mim, que dão testemunho de Jesus. Compreenderam? Então, para ir e aprender de Deus, eu preciso examinar, acreditar, para que isso aconteça na minha vida. Vamos para a pergunta número 2? Qual a finalidade e por que a Bíblia foi escrita? Existe uma finalidade? Existe um porquê dela ter sido escrita? Pois então a gente vai ver onde está isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15, diz assim: e desde pequeno você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos compreender? Por que desde pequeno? Porque quando somos pequenos, alguém maior, alguém mais instruído, nos ensina acerca de Deus. Ponto. Seja pai, seja mãe, seja avó, alguém em algum momento vai nos falar sobre Deus. E ao nos falar, vai nos dar alguns conhecimentos, os quais essa pessoa adquiriu ao longo de sua vida. Tá? Ao eu estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, vou compreender que ela me leva à salvação. Salvação de quê? Eu preciso ser salvo de alguma coisa? Em primeiro lugar, se eu creio que Deus existe, que a palavra dele é inspirada por ele, eu compreendo que existe uma salvação. Salvação do pecado. E isso vem por meio da fé. E a Bíblia, em um livro chamado Hebreus, nos fala que a fé, ela vem do ouvir, do ver, do falar da palavra. Então, a minha fé, ela é pequena se eu faço pequeno uso da palavra, escuto pouco a respeito da palavra, vejo pouco a respeito da palavra. A minha fé aumenta de acordo com o meu relacionamento com a palavra de Deus, certo? Temos mais um livro, então, nos falando sobre a finalidade e o porquê a Bíblia foi escrita. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, no verso 4, nos fala assim: porque tudo o que está nas Escrituras Sagradas foi escrito para nos ensinar.
a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, tudo, seja no Velho ou no Novo Testamento, tudo que está na Bíblia foi escrito para me ensinar, para que eu tenha esperança. E essa esperança por meio da paciência, que é um dom que o Espírito Deus, o Espírito Santo, concede àqueles que o pedem. Então, por meio da esperança, tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, já viu isso? Ensinamento, esperança, paciência, coragem. Olha quanta coisa boa ao conhecer a Bíblia a gente recebe. Então, vamos compreender um pouquinho mais. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem 66 livros. É como se você pegasse 66 livrinhos e juntasse tudo num lugar só. E formou, então, a Bíblia. Desses 66 livros, 39 estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia demorou para ser composta num período de aproximadamente 1.600 anos. E ela foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Agora, entenda o seguinte: no índice contém os livros. O número grande corresponde ao capítulo e o número pequeno aos versículos. Vamos seguir aos estudos? Pergunta número 3. Onde encontrar a verdade? Vocês já ouviram falar que todos os caminhos nos levam a Deus? Você já ouviu falar que a verdade, ela é relativa? Preste atenção. Será que isso está certo? No livro de João, no capítulo 17 e no versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, o livro de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 17 e no versículo 17, ele nos fala então: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sempre que você lê a Bíblia e lê um versículo, e naquele momento não compreendeu o que está escrito, vamos aprender a descobrir então, certo? Vamos lá? Santifica-os. Alguém está falando para que outros fossem santificados na verdade. E que a verdade é a palavra. Então vamos ver quem estava falando nessa situação no livro de João, no capítulo 17. Bem no início do capítulo, no versículo 1, que normalmente não aparece, o número 1 pequenininho, está escrito: Jesus ora em favor dos seus seguidores. Então Jesus estava dizendo e pedindo ao Pai para santificar aqueles que o seguissem. E que esses que seguissem deveriam ser santificados na verdade. E que a verdade era a palavra. Então, a partir de hoje, quando alguém falar para vocês que a verdade ela é relativa, não acredite. A verdade é a palavra de Deus. Entendeu?
E o que ela está escrito? Do início ao fim, no Velho e no Novo. Tudo é a verdade. Vamos seguir os estudos? Pergunta número 4. A que é comparada a Bíblia? O que a gente pode comparar a Bíblia? O ser humano não gosta muito de comparação, né? Então vamos ler lá? No livro de Salmos. Agora, o livro de Salmos, ele tá no Velho Testamento, tá? O livro de Salmos, no capítulo 119. 119, bastante capítulo, né? 119 e no versículo pequenininho 105. Ali diz assim: a tua palavra, que a gente já sabe que é a Bíblia, ela é a lâmpada para guiar os meus passos. É a luz que ilumina o meu caminho. Olha só, ela é comparada a uma lâmpada. Vamos pensar um pouquinho? Tem uma mosca aqui me incomodando. Nós temos duas opções relacionadas à lâmpada. Uma lâmpada acesa clareia o ambiente, clareia o caminho. Se você estiver numa caminhada, num bosque à noite, você foi acampar e aí na noite resolveu ir no banheiro, ok? E aí você precisa caminhar um pouco e tá escuro. Se você for no escuro e não tem nenhuma iluminação, você vai ter dificuldades de chegar até o banheiro. Mas se você for esperto e tiver contigo uma lanterna, né? O que tu vai fazer? Vai sair da barraca, vai ligar a lanterna e ela vai clarear o teu caminho. E você vai chegar ao seu objetivo. Exatamente isso. A lâmpada, se ela estiver apagada, ela não serve para nada. Então, quando Jesus disse que a Bíblia ela é uma lâmpada, se ela estiver apagada, não serve para nada. Como assim apagada? Exatamente assim. Fechada. Do lado do seu balcão, a cama, na sua estante, fechada, na sua bolsa, fechada, enfim. Se a palavra estiver fechada, é igual a uma lâmpada apagada. Mas, se ela estiver acesa, ela estará acesa quando os seus olhos estiverem lendo, quando os seus ouvidos estiverem escutando, quando os seus lábios estiverem pronunciando as palavras da Bíblia. E aí então, quando ela estiver acesa, iluminando o caminho e a mente de vocês, vocês vão ter um caminho claro, limpo, entendido, discernido, ok? Então, use a lâmpada acesa, use a palavra acesa, assim terá um caminho claro a percorrer, certo? Seguindo então, pergunta número 5. Quem escreveu e quanto dela é inspirada? Vamos compreender isso? Segunda Pedro é lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo 1 e no verso 21, diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas, elas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem de Deus.
Vamos entender isso? Olha só. Deus, ele pode todas as coisas, certo? Quando ele criou o ser humano do pó da terra, né? Porque a gente vai aceitar se a gente crer na criação, tá? Eu só posso acreditar naquilo que Deus fez se eu crer que ele é meu criador. E na palavra de Deus está escrito que ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O sopro é o fôlego. O corpo, o pó, é a matéria. A junção do pó e do sopro criou a minha pessoa. Correto? Então, Deus criou o ser humano. E ao criar o ser humano, o primeiro casal, ele deu ali algumas ordens, mostrou tudo que tinha feito e aconteceu o pecado. Abre aspas. Você terá um estudo específico sobre o pecado. Então, se tiver alguma pergunta sobre isso, guarda, que agora o assunto é Escrituras Sagradas, correto? Vamos lá. Então, por causa do pecado, Deus falou através dos profetas, né? Então, Deus pegou uma pessoa e, através dessa pessoa, ele se comunicou. Com algumas pessoas, Deus se comunicou através de situações. Moisés, a sarça ardente. Moisés, no monte, ouviu a voz de Deus, né? Vários profetas, no decorrer da palavra de Deus, tiveram encontros com Deus. E esses profetas, ao receber as instruções de Deus, eles levaram isso ao povo. E então o povo soube e teve entendimento sobre a vontade de Deus. Correto? Com o passar dos anos e o passar dos tempos, Deus enviou o seu único filho, para viver entre os homens e como um ser humano, para falar daquilo que Deus queria nos falar e nos ensinar, dar testemunha do Deus Criador, morrer pelos nossos pecados e nos dar direito a uma nova vida. Correto? Então, Deus falou através de Jesus. Certo? E Deus continuou falando através de apóstolo, como o apóstolo Paulo, né? Que está escrito lá na palavra de Deus, a conversão de Paulo. Mas ele falou também através de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Foram pessoas que colocaram a sua vida em total entrega a Deus. E por eles terem um relacionamento tão profundo com Deus. E como é esse relacionamento? É eu tirar tempo de qualidade com Deus. Tempo para estudar e examinar. Tempo para ler. Tempo para ouvir, ver e falar do amor de Deus. Quando eu faço isso, eu sou separado para um fim sagrado. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou me santificando. Entendeu? Uma pessoa santificada, uma pessoa santa, é uma pessoa que se separa para um fim sagrado. Dia a dia, não uma única vez. Todos os dias. Entenderam?
Mas não é uma pessoa que fica só ali estudando, falando, vivendo em função da palavra de Deus. Não, é uma pessoa assim como eu e você que tirou um tempo especial para estar em comunhão com Deus. Então, cada momento que você faz isso, você está se santificando, você está crescendo em graça, você está crescendo em fé e entendimento, tá? Então, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo e escreveram as palavras que Deus falou. E ao falar, essas palavras foram se juntando. Na época, pergaminhos, e com o tempo foram organizando-se, e então foi criada a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Então, ela é inspirada por quê? Homens que separaram tempo para estar em comunhão com Deus, entrega, desapego do próprio eu, e então Deus falou através dele. Por que inspirada? Porque eu posso crer que essa palavra foi inspirada por Deus. Sabem por quê? Porque este livro não é um livro de ler só. Este livro, quando eu permito, ele é um livro de transformação de vida, transformação de caráter, transformação de família, de trabalho, de saúde, de amizades. Porque quando eu permito que a palavra de Deus atue na minha vida, ela transforma pessoas. E por isso, e só por isso, ela é inspirada. E também existe um outro motivo, sabe por quê? Vocês viram que eu falei que ela foi escrita durante mais ou menos 1.600 anos? Nesses 1.600 anos, ela foi escrita por várias pessoas de diferentes posições sociais, de diferentes níveis de conhecimento e em épocas completamente longes umas das outras. E se você for um estudioso, um examinador da palavra de Deus, vai perceber que em nenhum momento, nem lá no início, nem no meio e nem no final, existe discordância entre mesmos assuntos, mesmos objetivos e o principal, a salvação em Cristo Jesus. Entendeu? Então, se hoje, em 2024, eu abrir a Bíblia e estudar, ela vai falar para mim como se fosse hoje e vai transformar a minha vida se eu permitir. Então, por isso, ela é um livro sagrado, certo? Vamos seguir então, ainda na pergunta número 5, ali quem escreveu e quanto ela é inspirada. Em 2 Timóteo 3, 15 a 16, diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro. Olha só, não é só ensinar, mas condenar o erro, não a pessoa, o erro. Fixa isso na tua mente. Condenar o erro e não a pessoa. Corrigir as falhas. Entendeu? Corrigir as falhas. Arrumar, transformar. Ensinar a maneira correta de viver. Entenderam? Então, por isso. Vamos entender alguma coisa? Preste atenção. Existe uma parte das escrituras que não foi escrita por homens inspirados. Como assim? Mas pelo próprio Deus. E isso está registrado. Sabe aonde? Lá no livro de Êxodo, no Velho Testamento, no capítulo 31 e no versículo 18.
aonde Deus deu a Moisés as tábuas aonde o próprio Deus escreveu as leis dos 10 mandamentos. Compreenderam a seriedade dos 10 mandamentos? O próprio Deus escreveu. Eu creio que Deus é santo, justo e bom. Eu creio que Deus escreveu os 10 mandamentos para o meu bem, para a minha salvação. E eu creio que o meu Deus, que está na palavra dele, não muda. E por ele não mudar, a própria palavra diz: nem um i, nem um tio será tirado ou acrescentado à lei de Deus. Isso vai ter um estudo também, bem profundo, a respeito disso. Mas deixa guardadinho lá. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a Moisés as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos, né? Então, preste atenção, hein? Quando alguém disser para vocês que os 10 mandamentos não tem mais validade, que agora é a lei do Novo Testamento que Jesus trouxe, né? Então, presta atenção. Não tá errado. Sabe por que não? Porque quando Jesus disse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo, a palavra diz: e isso se resume toda a lei e os profetas. Então, não tirou nada da lei, não. Ele só fez um resumo. Mas isso a gente vai entender mais tarde, tá bom? Pergunta número 6. Podemos alterar as escrituras ou tirar, ou teria ela perdido a validade? Será que eu posso me colocar diante da palavra de Deus e tirar alguma coisa? Ou escrever alguma coisa que eu acho que está certo? Será que eu tenho esse direito? Isaías 40, Velho Testamento, verso 8, diz assim: a erva do campo, ela seca, a flor cai e murcha, mas a palavra de Deus, o que ele falou e o que ele escreveu, permanece para sempre, sempre, além deste mundo, para a eternidade, para sempre. Então, o que Deus escreveu na lei dele permanece para sempre. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, o povo de Deus, aqueles que acreditam na palavra de Deus, os descendentes de Jacó não foram destruídos, porque ele não muda e ele fez promessas, né? Apocalipse 22, Novo Testamento, último livro da Bíblia, no versículo 18 e 19, o profeta, o apóstolo João, fala o seguinte: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro, a palavra de Deus, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela
as bênçãos descritas neste livro. E isso é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Quer você perder a sua parte da árvore da vida? Quer perder a sua parte na cidade santa? Temos que aceitar o que Deus nos falou e que Ele não muda. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu creio que Deus é o Criador do universo, Ele não muda e seus mandamentos não mudam. Número 7. Então, como eu vou compreender a Bíblia? Atos, Novo Testamento, capítulo 8, no versículo 26 até o 31, diz o seguinte. É uma história do discípulo chamado Filipe. Vamos compreender? Um anjo do Senhor disse a Filipe. Então, um anjo chegou a Filipe e disse o seguinte: apresse-te e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Então, o anjo, ele deu a discípulo o caminho que ele deveria seguir. E ele disse, vai com pressa. Por quê? Poucas pessoas passavam por esse caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco. Vamos dar uma paradinha e entender. Eunuco é um homem que teve a sua genitária removida parcialmente ou totalmente por motivos diversos. Um deles criminal, outro deles religiosos, outro deles a serviço de diversas funções a reis, né? Então, naquela época, quando um oficial importante, bem próximo da família real, tinha acesso, então, à rainha, às filhas do rei, então, para não correr o risco desse homem, então, invadir, assediar sexualmente, né, a rainha e as filhas e as amas da rainha também ali que ali estavam, eram então cortadas genitárias, tá, para que isso não acontecesse. Então já sabemos que Filipe foi se encontrar com um eunuco, ele viu um eunuco, tá? Ele era da Etiópia, que estava voltando para o seu país, lá para a Etiópia. E esse homem era um alto funcionário, ele era um tesoureiro, lidava com as finanças, tá? E administrador da rainha da Etiópia. Então, era um homem importante, tá? Ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Então, ele acreditava num Deus criador, num Deus mantenedor. Então, e na volta, sentado na sua carruagem, ele, o eunuco, estava lendo o livro do profeta Isaías, lá no Velho Testamento. E então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto desta carruagem. Filipe estava caminhando e viu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? E eunuco respondeu a Filipe, como posso entender se alguém não me explica? Respondeu o eunuco, né? E então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Primeira explicação. Se eu não entendo o que eu estou lendo, eu tenho que buscar alguém que possa me ensinar. E eu estou aqui para fazer isso. Estou ensinando, certo? Se você, durante todo o estudo, esse é o primeiro, teremos 20 encontros. Mas se durante o estudo, algum momento, você tiver dúvidas, você tiver coisas que não compreendeu a respeito do estudo, mande para mim a sua pergunta,
a sua inquietude, e eu irei responder dentro da Bíblia a sua pergunta. Correto? Foi isso que Filipe foi fazer com o eunuco. Em Isaías 28:10 diz assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Por que ele estava falando assim? Porque eu não vou pegar a Bíblia e vou ler assim, começando por Gênesis. Vou lendo, até chegar lá no Apocalipse. Deus já li. Ok, você leu. O que você aprendeu? Você escutou histórias sobre a criação, sobre o pecado, histórias sobre Noé, sobre Abraão, histórias sobre a morte de Jesus, sobre o apóstolo Paulo. Enfim, você leu histórias, correto? Mas o livro de Isaías diz que é um pouco aqui e um pouco ali. Por quê? Porque a Bíblia, ela se complementa, ela mesma se responde. Eu não preciso de nada auxiliar para compreender a palavra, certo? E número 8, então, pergunta número 8. Deus quer fazer um convite para quem quer conhecer a sua palavra. Olha só, vamos ouvir o convite de Deus para nós? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Onde está isso? Tiago, capítulo 1, verso 22. Então, ele disse, veja com a sua fé, veja com a sua fé. Fé, eu não enxergo, eu acredito. Então, veja com a sua fé. As suas ações agiram junto. A fé que eu não enxergo, junto com as minhas obras, a transformação da minha vida, ela se tornou completa. Por quê? Porque eu permiti. Tá? Então, o convite de Deus é que eu tenha fé, que além de ter fé, eu tome atitude, eu faça o que eu compreendo na palavra de Deus como certa e correta, coloque em evidência na minha vida, e então, e só então, eu tenho a compreensão da palavra de Deus. Apocalipse 1, no versículo 3, diz assim: feliz aquele que lê o livro, a palavra. Feliz aqueles que ouvem as palavras da mensagem profética. E, olha só, ele disse, feliz quem lê. Quem ouve. Lê e ouve a palavra. Esses são felizes. Mas tem uma condição. Obedecem a o que está escrito na palavra. E é isso mesmo. Não basta ler, não basta ouvir. Tenho que obedecer. Se eu li, compreendi, entendi, eu não tenho desculpas a dar a Deus porque eu não estou agindo de forma correta. Tem uma passagem na Bíblia que diz que aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, que não aprendeu, que não tem discernimento ainda, Deus não te cobra. Tá? Você não vai se perder por causa disso.
Tem um avião passando aqui em cima. Então, por aquilo que você não sabe, Deus não vai te cobrar. Mas a partir do momento que você compreende, tem discernimento, entendimento e sabe que a palavra diz que é por aqui que eu tenho que andar, aí então eu devo obedecer. Porque se eu obedeço, eu faço a vontade de Deus. Se eu não obedeço, eu faço a vontade de Satanás. Só existe o bem e o mal. Não existe algo entre eles. Ou é Deus ou é Satanás. Ou eu obedeço a Deus ou eu obedeço a Satanás. Se eu não obedeço a Deus, eu já estou obedecendo a Satanás. Agora, para complementar o término do nosso estudo, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos falou por meio de seu Filho. Foi ele que Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio de Jesus que Deus criou o universo. No livro de Êxodo, capítulo 17, verso 14, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Escreve um relatório dessa história, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Então aqui o Senhor disse a Moisés: Escreve o que eu estou te dizendo. Êxodo, capítulo 24, verso 4 diz: Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Moisés escreveu, Moisés obedeceu o que Deus pediu. Deuteronômio 17, 19 diz o seguinte: Ele deverá ficar com essa cópia. Ele quem? As pessoas. Deverá ficar com essa cópia. E todos os dias de sua vida, lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça a todas as leis e a todos os mandamentos. E o último verso do primeiro estudo, Jeremias 15, verso 16. Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Todo-Poderoso Deus, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Mais um avião passando aqui assim. Então, o primeiro estudo que falou sobre a palavra de Deus chegou ao fim. Dúvidas, me mandem que eu vou responder dentro da palavra de Deus. Se você desejar orar comigo, me chame que estarei orando com vocês. Se você desejar pedir oração por alguém ou por alguma coisa, mande para mim que estarei orando com você e por você. Se você desejar esse guia de estudo, que vai ser o que estudaremos a cada encontro, peça que eu levarei até vocês, tá? Espero que tenham gostado, espero que desejem fazer o segundo, né? E se você preferir receber a minha visita pessoalmente e ter esse estudo em sua casa, com a sua família, com seus filhos, eu me coloco à disposição para isso. Mas se você preferir que eu envie todos os áudios
desses estudos, também estarei enviando, ok? Um excelente dia, que a paz, o amor e a graça do nosso Deus esteja com você e sua família. Beijo!